Olá galera, saiu uma nova pesquisa importante para a gente falar, que diz o seguinte: ela diz que o Brasil é o quinto país mais ignorante do mundo. Bom, vamos falar sobre isso, né? Bom, essa pesquisa é realizada pelo Instituto Ipsos, né? É uma pesquisa que é realizada todos os anos, né? Esse ano foi realizado com 37 países e ela é intitulada Os Perigos da Percepção. E qual é o objetivo dessa pesquisa? O objetivo dessa pesquisa é ver qual a percepção que as pessoas têm da realidade do país, né? O que elas conhecem sobre a realidade do país? O que elas sabem? Como é a percepção dela em relação às questões, né? Eles pegam essa percepção e contrastam, né? Fazem um contraste com a realidade, ou seja, com os dados oficiais sobre aquelas questões, né? A avaliação é feita da seguinte forma: quanto maior a diferença entre a percepção da população e a realidade mostrada pelos dados oficiais, né, maior é o grau de ignorância dessa população, né? Essa é a metodologia que eles utilizam para fazer esse ranking de ignorância, né, que eles chamam de ignorância. Tanto é que o nome do ranking, né, é chamado de o índice de ignorância, né? Bem, como eu disse, essa pesquisa é realizada todos os anos, né? Mas a cada ano são perguntas diferentes. Então não dá para fazer muitas vezes assim um paralelo real entre tipo uma evolução, porque são questões diferentes. Mas dá para a gente ter uma noção. Para vocês terem uma noção, o Brasil sempre ficou entre os mais ignorantes, né? Em todos esses anos que a pesquisa foi realizada. Ano passado, por exemplo, a gente ficou em segundo lugar, atrás apenas da África do Sul. Em 2016, ficamos em sexto. Os temas abordados esse ano foram os seguintes: imigração, segurança, criminalidade, violência sexual, saúde, economia, ambiente, entre outros temas. Bom, como eu disse, o Brasil ficou em quinto lugar, ficou atrás apenas da Tailândia, do México, da Turquia e da Malásia. Os melhores nesse ranking, ou seja, os países onde as pessoas são menos ignorantes em relação a esses temas, né? Ou seja, a percepção que elas têm sobre a realidade está mais próximo pelo menos, da realidade delas, ou seja, dos dados oficiais sobre aquelas questões, né? Elas têm uma noção, uma percepção boa da realidade delas. Os países são os seguintes: Hong Kong, Nova Zelândia, Suécia, Hungria e Reino Unido, né? Não à toa são o quê? São países muito desenvolvidos, são regiões muito desenvolvidas, né? E essas regiões têm um índice de educação altíssimo. Então, essa questão da percepção da realidade está também muito atrelada, muito relacionada a uma boa educação, né? Então, esses países que têm esses índices de alto grau de desenvolvimento humano, alto grau de educação, a população, de modo geral, tem uma boa percepção da realidade que elas vivem. Numa entrevista, o autor do livro Os Perigos da Percepção, Bob Duff, relatou que essa percepção ruim que as pessoas têm da realidade, elas podem afetar diretamente a democracia. E olha interessante aqui o que ele fala. Ele diz que quando a população tem uma percepção muito equivocada em relação à realidade que elas estão inseridas, elas tendem a assumir posições extremistas, né? Bom, nem precisa falar quem, né? Bom, vou falar aqui para alguém que tenha dúvida, né? O Bolsonaro aí é um exemplo disso. O cara ganhou a presidência justamente em cima de quê? De mentiras, né? Em cima de percepção da realidade totalmente equivocada. Ele passava uma ideia da realidade que é totalmente contrária com os dados que a gente tem sobre o Brasil. E é isso que muita gente fica alertando. E é por isso que canais como o meu e vários outros canais trazem em pauta essa questão da gente mostrar os dados oficiais, né? Qual é a realidade, tentar mostrar a realidade do Brasil, do nosso país, para as pessoas, justamente por conta
posições equivocadas em relação a várias questões aqui. Por exemplo, aqui uma das questões que foram trazidas foi a questão da segurança, a questão da saúde, a questão da economia, a questão do meio ambiente, por exemplo, que são questões que o Bolsonaro abordou de uma maneira completamente equivocada e que grande parte da população, principalmente seus eleitores, né, não só eles, mas outros também, é claro, tem uma percepção completamente equivocada dessas questões, dos dados do nosso país, né, os dados oficiais, né, que mostram a realidade dessas questões. Uma outra coisa muito importante que esse autor desse livro fala no livro dele, falou também nessa entrevista, é que o problema maior não é nem somente essa percepção errada, mas é o grau de certeza que essas pessoas têm, né, em fatos totalmente errados, né? Foi o que aconteceu nessas eleições, a gente viu, né? Claro que acontece em relação a várias outras coisas, mas agora ficou muito mais bem claro que foram espalhadas uma série de mentiras, e por as pessoas não terem esse conhecimento sobre essas questões, elas acreditaram em mentiras completamente absurdas. E o pior, como ele diz aqui, é que elas tinham certeza, um grau de certeza dessas coisas muito alto. Então, por mais que você mostrasse os dados, às vezes, elas ignoravam. E uma outra coisa que ele observou nos estudos dele foi que quanto maior o grau de certeza que essas pessoas têm sobre determinada coisa, maior também é a chance delas estarem erradas, né? É aquela coisa, sabe, quando você conversa com aquela pessoa dogmática, que você mostra dados, tenta convencer, tenta mostrar para ela uma coisa, né? Apresentando dados, apresentando artigos, apresentando bons argumentos, e ela tem aquela cabeça dura, é uma pessoa dogmática. É exatamente isso que ele mostra aqui, né? A chance dessas pessoas estarem erradas é muito alta, porque elas botam uma coisa na cabeça e elas não tiram, né? Elas ignoram todos os dados que você possa apresentar para elas. Então a conclusão que eu chego em relação a essa pesquisa e também em relação às palavras desse autor, que eu concordei completamente com ele, até porque foi um estudo que ele fez também em cima disso, né? Foi mostrar a importância que tem da gente orientar bem as pessoas, da gente educar as pessoas para essas questões, a gente orientar, a gente ensinar as pessoas, a gente apresentar os dados, a gente mostrar qual é a realidade do nosso país, porque elas não têm essa percepção equivocada desses dados, né? E tudo isso que aconteceu no Brasil, esse extremismo que ele mesmo já alertava aqui, né, numa entrevista ano passado, né? Esse extremismo e esse risco à democracia é um risco completamente real, e cada vez fica mais claro isso no nosso país, principalmente. Então a gente tem que sempre alertar para essas questões. Então esse é o tema que eu trouxe hoje, um tema que quando eu vi, eu fiquei muito empolgado para fazer esse vídeo, justamente porque eu achei essencial. É exatamente uma das questões básicas para a gente tratar no nosso país. A gente tem que discutir essas questões. Então, obrigado a todos e até mais.